Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Ei você, estou de volta com a nossa Hora do H e hoje, nesta quarta-feira, meio da semana, né? A missão está quase cumprida. Mas o entusiasmo em estar aqui, por estar aqui, recebendo mais uma personalidade, mais um grande protagonista do mundo da medicina no estado do Amazonas, ela só aumenta. E movido por essa felicidade e por esse entusiasmo, eu quero desejar desde já a todos vocês muito equilíbrio e muita atenção sobre as informações e as revelações que o Dr. Marcelo Cordeiro irá, a partir de agora, todo baseado na sua expertise, nas suas capacidades desenvolvidas através de muito estudo, de muita dedicação. Prestem bem atenção, essas revelações são revelações que podem e devem levar a gente a muita reflexão, porque tem a ver com saúde pública. A minha saúde, a sua saúde, a saúde de todo mundo. Porque a saúde pública é isso. O Dr. Marcelo Cordeiro é médico infectologista. E ele atua na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, e que nós conhecemos e chamamos de UFMT, né? A Fundação de Medicina Tropical, lá, o Hospital de Medicina Tropical. E existe uma coisa muito interessante que vai nortear a minha conversa com o Dr. Marcelo Cordeiro. E é aqui que reside o fator que eu gostaria muito que fosse levado na máxima seriedade e que recebesse a máxima atenção de todos vocês, milhares de pessoas, aqui em Manaus, principalmente, em todo o Brasil, em todos os lugares que estão nos seguindo. É a seguinte, atenção para o que eu vou ler agora. Os índices elevados de tuberculose em Manaus acendem o sinal vermelho. Eu coloquei isso aqui na divulgação dessa nossa entrevista. E nós vamos ver se a gente realmente está exagerando, se a gente está colocando alguma coisa só para assustar vocês. Porque quem vai confirmar, e veio aqui para confirmar e dizer para a gente o que a gente pode fazer, todos nós unidos, para diminuir esses índices que amedrontam. A mim apavoram, devido à minha condição, né, da faixa etária que eu estou, esses índices me apavoram. Então eu gostaria que, com todo o respeito que eu tenho por vocês, de pedir a atenção máxima de todos para o que tem a dizer o Dr. Marcelo Cordeiro. Dr. Marcelo, é muito grande a minha satisfação em recebê-lo aqui pela primeira vez, conhecê-lo pessoalmente e podendo aproveitar dos seus conhecimentos e tudo mais para que, ao compartilhá-los, tanta gente se beneficie. Muito obrigado por ter vindo aqui desde já. Humberto, muito boa tarde. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui contigo e falar para a sua audiência de um tema tão importante, não só para o Brasil, mas especialmente para a nossa região. Eu gostaria que o senhor desenhasse primeiramente para a gente, doutor Marcelo, o quadro da infraestrutura, o quadro que existe hoje, ou talvez não hoje, mas em um passado muito recente, relacionado à tuberculose no estado do Amazonas. Partindo da premissa de que eu sei, é um fato, de que a tuberculose no Amazonas, na cidade de Manaus, por muito tempo, ao longo dos últimos tempos, tem sido uma pauta negativa, não só para o estado do Amazonas, mas para todo o Brasil. Qual é a situação que o senhor pode nos dizer de um passado recente acerca
da tuberculose. E aproveite e explique o que é tuberculose, porque todo mundo ouve, tuberculose, liga a uma tosse. Uma tosse, o cara está tossindo muito porque está com tuberculose, eu tenho que fazer um exame de tuberculose. O que é a tuberculose e qual é o cenário da tuberculose num passado recente aqui na cidade de Manaus, doutor? Bem, eu começo falando assim, como é que a gente mede a importância de uma doença, né? A gente mede a importância de uma doença pelo número de casos, se tem muitos casos, ou eventualmente se essa doença mata muito. Se a gente pegar o exemplo da Covid, ela ganhou essa importância toda pelo número de casos e pelo número de pessoas que morreram de Covid. O que acontece em relação à tuberculose? Nós temos a maior incidência do Brasil já há alguns anos e nós somos o estado que... A maior incidência de diagnósticos de tuberculose. E a maior proporção de pessoas que morrem de tuberculose. No Brasil. No Brasil. É o estado que proporcionalmente mais casos tem e mais morre de tuberculose. Isso não é de hoje. Desde que eu exerço a minha especialidade aqui em Manaus, há mais de 20 anos, tuberculose sempre foi um problema. Os meus professores contavam para a gente que desde que exerceram a medicina, o início da medicina, a tuberculose era um problema. Isso lá na academia já, né? Já, e há décadas, né? E por que isso acontece, né? Primeiro que a tuberculose, ela tem uma estrita relação com as condições de vida das pessoas. Tuberculose, onde é que tem mais tuberculose no mundo? É na África. São os países mais pobres da África que a gente encontra mais tuberculose. A tuberculose tem estrita relação com baixa condição socioeconômica, vulnerabilidade social. Falta de saneamento básico, etc. Saneamento básico, acesso à alimentação, acesso à educação, porque envolve muitos fatores para que você tenha um caso de tuberculose. Um caso de tuberculose não surge do nada. Agora, por que será que a gente não vê tanta divulgação em relação à tuberculose, como, por exemplo, teve com a Covid? Pelo fato de que acomete pessoas mais pobres, né? Dificilmente, raramente, você tem um caso de tuberculose numa pessoa que tenha grande visibilidade, né? Quando isso acontece, né, especialmente o Ministério da Saúde procura utilizar isso para divulgar mais sobre a doença. Eu posso usar o exemplo do Tiaguinho, o cantor Tiaguinho, quando o jogador de futebol, o capitão da seleção, também foi utilizado como um exemplo. São nesses momentos que acaba se falando mais de tuberculose, mas no geral não se fala de tuberculose. E por que, na sua opinião, reina esse silêncio de uma doença que... Me diga uma coisa, quantos diagnósticos por ano hoje, na realidade de hoje, são confirmados lá na Fundação de Medicina Tropical? Então, no Brasil, por ano, cerca de 70 mil casos de tuberculose são notificados. 70 mil casos. Doutor Marcelo, por ano? Por ano. O Brasil é um dos 30 países com maior carga de tuberculose no mundo. Em Manaus, em média, cerca de 2.200 casos são notificados por ano. Por ano, doutor Marcelo? Por ano. A maior parte dessas pessoas que têm tuberculose, elas têm vulnerabilidades, né? Ou é uma pessoa que tem o vírus HIV, ou é uma pessoa privada de liberdade, ou é um morador de rua. São pessoas com nível socioeconômico, com dificuldade de acesso, né, a questões básicas, né? A gente não vê pessoas divulgando que tiveram tuberculose porque elas não têm visibilidade, elas não chegam até ao ponto de serem vistas. E isso acaba sendo que um problema meio que está por baixo dos tapetes. Agora, doutor Marcelo, tem um detalhe. Agora eu vou tirar debaixo do tapete algo que envolve a minha geração. Né? As pessoas se ofendiam, as pessoas usavam como um termo de ofensa chamar a outra de tuberculoso. Essa palavra tuberculoso, há muitos anos eu não ouço essa palavra. Esse cara é um tuberculoso, esse camarada... Quer dizer, o preconceito ainda
é muito forte em relação às pessoas que contraem a tuberculose. E vai ver que por causa disso ainda uma influência lá dos velhos tempos, as pessoas não querem de forma alguma se expor a serem chamadas, até no momento de raiva, por preconceito, etc., de tuberculoso? Existe isso ainda, doutor? Infelizmente, sim. O estigma em relação à doença ainda é Continua. muito forte. Muito forte. Muito forte. Talvez a doença que tem um pouco mais de estigma tenha sido a hanseníase, né? Que era o leproso. Chamava a pessoa de leproso. A gente né? não usa mais esse termo. Não se usa mais. Mas a tuberculose, ela tem um problema seríssimo em relação ao estigma. Não faz muito tempo, né, algumas décadas atrás, os pacientes com tuberculose eles eram segregados, né? Eles iam para. Quer dizer, houve essa fase também, doutor? Houve a fase como houve com a hanseníase. A mesma coisa. E isso contribuiu para o estigma. E muita gente acha ainda, né, que a ocorrência de um caso de tuberculose tem relação com falta de higiene da pessoa, né? É uma pessoa de menor valia que tem tuberculose, quando na verdade qualquer pessoa pode ter tuberculose. E hoje a gente sabe que com determinadas condições que acometem o mundo inteiro, por exemplo, diabetes, uma pessoa que tem diabetes tem um risco maior de ter tuberculose do que quem não tem diabetes. Interessante isso. E isso... A mesma coisa é o caso da AIDS, que o senhor mencionou. Exatamente. Quem tem o HIV... o princípio é o mesmo. São pessoas que têm vulnerabilidade, quer seja social ou orgânica, né, do organismo. Quer dizer, a imunidade lá embaixo. É mais suscetível, tem um risco maior. Isso não tem relação nenhuma com problema de higiene ou qualquer coisa. Entendi. Porque para ter tuberculose, basta ter pessoas eliminando a bactéria e tendo pessoas tendo contato com ela. Quando se diz eliminando a bactéria, a maneira que as pessoas são contaminadas é através do que? De aerossol e gotículas, é isso? Então, uma pessoa com tuberculose, 80% das pessoas com tuberculose têm a sua forma pulmonar. Ou seja, é o pulmão. O ataque principal é no pulmão, doutor? É o pulmão, é o órgão-alvo. Né? É muito parecido com a Covid. Uhum. E a pessoa com tuberculose pulmonar, quando ela tosse, quando ela fala, quando ela espirra, ela elimina a bactéria no ar. Então, as pessoas num convívio mais próximo, elas estão expostas a essa bactéria. A tosse é uma das características daqueles que estão com tuberculose? Sim. As pessoas com tuberculose pulmonar... É uma tosse intermitente, é isso, doutor? É uma tosse prolongada. É uma tosse que pode ter várias características. Ela pode ser tosse seca, pode ser com catarro. O importante é que essa pessoa tenha tosse. Mas a pessoa não para de tossir, doutor? Não, ela pode ter períodos sem tosse. Ela não fica tossindo o tempo todo. Não necessariamente ela precisa ficar tossindo. Mas tosse todo dia, doutor? Tosse todo dia. Porém, algumas pessoas, por exemplo, crianças pequenas, criança pequena pode ter tuberculose no pulmão. Quer dizer que a criança também, ela pode ser contaminada. A criança tem uma grande vulnerabilidade à tuberculose. Quando a gente diagnostica a tuberculose em criança, normalmente a gente encontra um caso de tuberculose na família próxima. A criança pega a tuberculose de familiares e pode apresentar sintomas inespecíficos, diferentemente do adulto. É uma criança que eventualmente ela para de comer, começa a ficar irritável, ela para de ganhar peso. E se num cenário desse tiver algum adulto com quadro respiratório, às vezes ele não foi diagnosticado, nem sabe que tem tuberculose. Quer dizer, a tuberculose na criança indica que alguém na família está contaminado e passou para ela. Essa possibilidade, não necessariamente, okay. Mas sempre tem que se procurar se alguém está com tuberculose na família. Então veja, a ocorrência de tuberculose, todo dia nós fazemos exames para tuberculose na nossa instituição. A gente faz de 10, 15, 20 exames, porque todo dia tem pessoas com sintomas. O fato de ter Quantas pessoas por dia são submetidas aos exames de tuberculose lá na Fundação de Medicina Tropical? Entre 15 a 20 pessoas são testadas para tuberculose. Todo santo dia? Todos os dias. Aqui em Manaus? Aqui em Manaus. Olha só. E a gente precisa pensar em tuberculose, né? Quando a gente fala que
Quando se considera que uma pessoa pode ter tuberculose? Se você olhar os manuais, vai estar escrito lá, tosse por mais de 3 semanas. Então, do ponto de vista pragmático, se pensa em tuberculose em tosses prolongadas. Porém, se você está com 1 semana de tosse e você tem um caso de tuberculose na família, você não vai esperar completar 3 semanas para pensar em tuberculose. Claro que não. Então nós precisamos pensar em tuberculose e quando estiver diante de alguém vulnerável, é uma pessoa diabética, é uma pessoa com câncer, é uma pessoa com HIV. Uma pessoa que mora numa região que não tem saneamento básico, tem problema de uma alimentação correta, tudo isso, doutor. A gente precisa pensar na tuberculose. E hoje nós temos exames muito efetivos, muito sensíveis, em que em pouco tempo você tem um resultado. E em Manaus, junto com o Rio de Janeiro, são capitais pioneiras num teste, que a gente chama de teste rápido molecular, que dá um resultado em poucas horas e altamente sensível. Então, como é que é feito esse exame, doutor o exame de Marcelo? Descarro. É um exame de descarro. Descarro. Você a pessoa na coleta lâmina. o catarro, coloca num frasco e isso é preparado. Esse teste parece uma máquina de café, que você coloca num cartucho, você coloca no equipamento e em 2 horas ele libera o resultado. E tudo isso é feito lá no Instituto de Medicina Tropical? Não só na Fundação. Manaus tem vários laboratórios que têm esse equipamento. Que fazem esse Inclusive teste. Alguns municípios do interior também têm. E levam 2 horas, doutor? 2 horas, para você ter o resultado dele. Porém, você tem um tempo antes de preparo e você tem um tempo para a liberação do resultado. Mas o procedimento em si, ele leva 2 horas. Doutor Marcelo, e depois que a pessoa é diagnosticada, depois que passam essas 2 horas, o que é feito? O que o médico, a partir daí, faz em relação a esse paciente? Porque a pessoa já se torna um paciente, né? Depois que do teste positivo virou paciente. Sim. E aí é importante deixar bem claro, tuberculose é uma doença totalmente curável. A pessoa sendo diagnosticada com tuberculose... Ela é totalmente curável, doutor? Curável. Totalmente curável. Que boa notícia. Totalmente curável. O grande desafio é que o tratamento é longo. Ele de no mínimo 6 meses. E disciplinar? A pessoa precisa ser muito disciplinada? Muito. E aí não pode beber, e aí tem que seguir o acompanhamento. Não pode fumar. O tabagismo é um problema para quem... Claro. Para ter tuberculose e para quem acompanha. Claro. E é só que a pessoa melhora rápido. Em 2 semanas, 1 mês, a pessoa está se sentindo muito melhor. Respira melhor, para de tossir. Ela se sente muito melhor. Não tem falta de ar. Muito melhor. E aí, algumas pessoas acreditam que estão curadas e abandonam o tratamento. Oh, Deus. E aí isso é um grande problema, porque essa pessoa, primeiro, não vai melhorar, ela não vai se curar, vai continuar, voltar a transmitir. Vai haver recorrência. Vai. E com a possibilidade de se tornar resistente ao tratamento. Olha só. Então, aí se instala o perigo, né, doutor? Esse é um grande problema. Então, por que nós temos muita tuberculose? Um dos pilares para ter casos de tuberculose são os abandonos de tratamento. Porque essas pessoas continuam contaminando outras. Exatamente. Elas voltam a contaminar. Em média, depois de 2 semanas que a gente inicia o tratamento, a pessoa para de transmitir. Ela não transmite mais. Porém, se depois de 1 mês ela para de tomar o remédio, ela volta a ter sintomas, ela volta a transmitir. Quando se diz o tratamento longo, nós estamos falando em que período? No mínimo 6 meses. 6 meses. A maioria das pessoas vão se curar com 6 meses. Agora, e em casa, doutor Marcelo, a pessoa é diagnosticada, ela vai voltar para casa. A família está lá morando com ela. Sim. Ela é instruída em relação ao isolamento, à separação do copo, do prato, do talher, da faca, tudo isso? Não, aí que está um ponto principal e que é o que a gente precisa, um dos pontos principais em que a gente precisa avançar em relação à tuberculose. Que sem isso nós não vamos controlar a doença. Todo caso de tuberculose, o serviço de saúde precisa investigar os contatos dessa pessoa. Por 2 motivos. Primeiro, os familiares, então. Aqueles do convívio domiciliar. Claro. Por 2 motivos. Entre 3 a 5% dos contatos estarão com tuberculose.
Então, você chamar... A doença já estará instalada nessas pessoas? Entre 3% a 5% dos contatos, ou seja, de cada 100... Sem desenvolvimento ainda? Não, já com algum sinal de que está com tuberculose. Às vezes é pouquíssimos sintomas, às vezes é só uma radiografia de tórax. E isso é uma característica daquele núcleo familiar onde um já foi diagnosticado e começou a se medicar. Isso. Então, por exemplo, nós somos da mesma família, moramos na mesma casa, convivemos. E eu sou diagnosticado com tuberculose. Então, todas as pessoas do meu convívio precisam ser avaliadas pelo serviço de saúde. Primeiro motivo é que alguém pode estar com tuberculose e está passando desapercebido. Especialmente crianças. Crianças pequenas podem estar lá, não está comendo direito. Pode. E estão pensando até que é outra coisa, né? Isso. Às vezes a gente chama a criança estava sendo tratada por uma pneumonia. E na verdade era tuberculose. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ao chamar os contatos, a gente consegue identificar através de testes, de exames e uma radiografia de tórax para aqueles que são positivos, as pessoas que estão infectadas, mas estão sem sintomas. Uma pessoa que está com a bactéria sem sintomas, ela tem um enorme risco de desenvolver tuberculose nos próximos 2, 3 anos. Quer dizer que é um mal assintomático também. Totalmente. A pessoa não vai sentir absolutamente nada, mas está com a bactéria. E a gente consegue identificar quem está. Para cada 10 contatos, imagine que eu tenho tuberculose e moro com 10 pessoas. Tá? Aproximadamente 2 a 3 estarão com a bactéria sem manifestar sintomas. Isso é logicamente, um levantamento pacífico, né? Quer dizer, isso aí está determinado, está levantado, não. Isso é fatal. 1/4 da população mundial está infectada pela bactéria. Nessa condição, assintomática. Assintomática. E há o que fazer por elas. Há o que dar, há remédio para você evitar que essa pessoa tenha tuberculose. Agora, doutor Marcelo, pergunta que vale 1 milhão, eu acho. Vocês aqui na Fundação de Medicina Tropical têm conseguido fazer isso que o senhor está falando? Quer dizer, se envolver depois do que o paciente foi diagnosticado, identificado, com esse núcleo para determinar essas 3 pessoas que estão assintomáticas de acordo com os números dentro da família? Então, vocês têm conseguido fazer isso? Essa é uma das nossas principais linhas de pesquisa e de cuidado. A gente hoje, nós já investigamos, examinamos mais de 2.000 contatos. E o que a gente aprendeu até agora com isso? Primeiro, não é fácil trazer o contato para a unidade de saúde. Convencer essa pessoa que não está sentindo nada para ir lá fazer um exame não é fácil. Não é fácil. Você tem que ser muito persuasivo e a estimativa mundial é que metade não vai na unidade. Quer dizer, o índice de sucesso é de 50%. 50% de ir na unidade. Não é de começar... Eu entendi. De chegar do até a unidade. Assintomático. Nós conseguimos trazer 60%. 60% chega até nós. Esse é um número manauara, o que acontece em Manaus. Da nossa unidade, não é manauara. Só da fundação. Só da fundação. Então, dessas, a gente faz uma série de procedimentos, faz um teste para saber se ela tem a bactéria, faz a radiografia de tórax. Aqueles que são positivos, a gente tem um tratamento para fazer, que é um chamado tratamento preventivo. Essa é uma das principais ações para reduzir o número de casos de tuberculose no futuro. E deve ser o maior desafio também. Doutor. É enorme desafio. Só que, diferentemente do tratamento da tuberculose com sintomas, que a gente não teve grandes avanços, para esse tratamento a gente avançou muito. Até recentemente a gente usava uma medicação por 9 meses, diariamente. Então imagina você sem sintomas, tomar um remédio por 9 meses, não é fácil. Não. Hoje nós temos tratamentos de 3 meses com uma dose semanal. Esse é um tratamento recém-incorporado no Brasil no ano passado.
E tem a mesma força de cura daquele diário, daquele tratamento diário. Sim, e mais. As pessoas que iniciam completam esse tratamento muito mais do que... Porque é mais fácil, né, doutor? Exatamente, exatamente. E isso, eu diria, se eu tivesse o poder de decidir e tivesse que priorizar, essa seria a grande prioridade. A curto prazo, se você me perguntar o que você faria para reduzir esses números da nossa região, eu investiria nos contatos. E qual é a sua dificuldade em convencer ao que tem o poder de decidir a aderir a uma leitura tão profissional e tão com embasamento médico puro como essa sua? Qual é a dificuldade? Então, eu digo para você que isso está mudando. Está mudando? Está mudando. O estado do Amazonas hoje, a gente tem trabalhado mais próximo dos programas de controle, tanto do município quanto do estado. Há quanto tempo isso, doutor? Pouco mais de um ano. Há pouco mais de um ano. Justamente para essa temática, né? De tratar as pessoas que estão com infecção, claro, não com a doença. Sim. Porque se tratar essas pessoas com infecção, você vai evitar que essas pessoas que não têm sintomas. Tratar quem não tem sintomas. Exatamente. Não é isso, doutor? Exatamente. E hoje, o estado do Amazonas é o estado que mais utiliza esse novo tratamento. Benza a Deus. Tá aí, as boas notícias começaram a chegar nessa nossa Isso é um dado animador. Muito. Isso é um dado animador. E há muito que expandir, há muito do que evoluir, mas isso já é uma sinalização de que os serviços de saúde estão mudando. E qual é o marco inicial dessa mudança? O que houve? Então, a gente utilizou justamente esse novo tratamento como gancho de treinar os profissionais de saúde. Porque uma das barreiras é convencer o profissional de saúde, que está ali atendendo muita gente doente, de que ele precisa também priorizar pessoas que não estão com sintomas. Ok. Isso claro, não é fácil. Claro. E eu estou aqui para ajudar os doentes. Esse camarada quer que eu dedique um tempão com esse aqui que não tem nem sintoma. Exatamente. Agora me diga uma coisa. E em termos de gestão, houve alguma sensibilização marcante que mudou esse curso? Sim. Isso está ocorrendo. Isso então, é muito houve animador. uma mudança na gestão também. Sim. Na mentalidade da gestora para levar isso aí. Sim, sem dúvida. Muito bom. Há esse movimento, claro, de cada vez mais. Agora, existe doutor Marcelo, agora isso está acontecendo agora, né? Isso tá bem recente. A gente vai ver. Nesse momento que a gente está falando, essa evolução tá aí, né? Tá se dedicando muito a isso. Muito legal. E isso precisa ser expandido e você precisa dedicar, identificar em cada local quais são os gargalos. Vou lhe dar um exemplo. Essa pessoa que vem sem sintomas, muitos trabalham, e como é que você pega um atestado se você não está sentindo nada? Eu vou pegar um exame sobre algo que eu não sinto nada. Meu Deus, como? Um atestado para ir lá fazer isso. Entendeu? Sem sintoma. Com o desemprego batendo a porta. É um baita desafio, olha. A outra questão você quando está com sintomas, você aceita melhor entrar numa fila, você vai fazer um exame, você sem sintoma algum. Existe com sintoma existe uma urgência psicológica, inclusive. Exatamente. Camarada, se eu não me tratar aqui, se eu não pegar o remédio, eu posso morrer. O outro não. Exatamente. A outra questão determinadas equipes estão muito sobrecarregadas com atendimento mesmo. Muita gente 2.000 diagnósticos por ano. Então, você tem uma limitação, às vezes, de agendamento. Sim. Então, você precisa contratar recursos humanos, você precisa disponibilizar. Claro. Então, é bem complexo. E precisa ser individualizado. Cada unidade, por exemplo, eventualmente você tem uma unidade que não tem radiografia de tórax para fazer. Então, agora você imagina alguém sem sintomas entrar no agendamento para 2 meses. Isso é que eu chamo de calcanhar de Não vai. Aquiles. Agora, doutor, pera lá. Vamos deixar claro uma coisa aqui nessa nossa conversa. Tudo que o senhor está declarando aí
são ocorrências na Fundação de Medicina Tropical, lá. Me diga aqui uma coisa. E outros locais em Manaus? Por exemplo, o Cardoso Fonte, o Hospital Cardoso Fonte, que já foi muito envolvido com essa questão de tuberculose. Me disseram, pergunta do Dr. Marcelo Cordeiro, o que houve com o Cardoso Fonte? O que está havendo com o Cardoso Fonte? Porque agora só quem está carregando o andor, né, são aqueles profissionais da fundação, que o senhor mesmo está dizendo que há um acúmulo de demanda e esses profissionais estão fazendo o que podem, mas são seres humanos. O Cardoso Fonte, o que o senhor tem a dizer sobre esse local? Primeiro que essa expansão da investigação da tuberculose, de investigar o contato, não é algo, uma exclusividade da Fundação. Esse movimento, essa política de tratar mais pessoas infectadas é uma política do Estado. Ótimo. E do município. Muito bom. Tá? Então, e isso é coisa nova, né? Isso é coisa nova. Isso é coisa nova. Isso é coisa nova. Tá bom, tá bom. É coisa, sim. Que é muito bom que isso esteja acontecendo. É por isso que por muito tempo, e nós já falamos aqui, a pauta era negativa, né? Porque não tinha nada disso. Porque você lidar só com os casos de tuberculose, exclusivamente, é como se você está enxugando gelo. Enxugando gelo, sim. Entendeu? Você não muda, você não vai mudar os seus números num futuro próximo. Porque você não está intervindo. Porque tudo que você faz é tratar quem está doente. Isso. Só. Isso. Lá vem mais doentes. Os mais doentes sempre vindo e você tratando quem está doente. Você não está fazendo nenhum trabalho para reduzir os casos na frente. Claro que não. Entendeu? Mas temos uma nova realidade agora. Eu, sem sombra de dúvida, claramente as coisas estão sendo investidas para que isso... E espera-se que no futuro próximo, breve, a gente comece a ver redução dos números. Porque, veja bem, os nossos índices, o índice do Amazonas é de 72 casos por 100 mil habitantes. A média nacional é de 32. O estado do Paraná são 17. Veja as diferenças. A meta, o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, publicou um documento ano passado, estabelecendo como meta para 2035, reduzindo o país para 10 casos por 100 mil habitantes. Só há uma maneira... Essa é a meta do governo. Do governo brasileiro. Do governo federal. Veja, como é que nós vamos sair de 70 para 10? Como é que o estado do Amazonas vai sair de 70 para 10? Como? Só há uma maneira. Não só uma única maneira. Mas se não incluir, né, como uma política de identificar as pessoas com maior risco de adoecimento e evitar que elas adoeçam... E continuem contaminando outras, porque são assintomáticas, não tem como. É enxugar o gelo. Agora, tuberculose é uma doença muito complexa, como eu comentei no início. Envolve questões socioeconômicas. Sim. Então, passa por articulação de proteção social. Outras ações. Outras ações precisam estar envolvidas. Né, econômicas e tudo mais. E aí precisa ter apoio diagnóstico. Claro. Vou te dar um exemplo. Né? A gente tem... uma das coisas que contribui para os nossos números são as nossas dimensões continentais. Claro, né? Claro. Com baixa densidade populacional. Então é impossível você estruturar em todos os cantos, né? Diagnóstico e tratamento de forma oportuna. Então é preciso encontrar soluções tecnológicas, inovações, né? Estratégias para que isso a gente possa ampliar cada vez mais. Uma coisa que funciona, né? É a educação mesmo, né? E esse canal aqui é fundamental, e como outros deveriam acontecer mais, no sentido de informar. E uma campanha estadual também, né? Porque não se ouve falar, doutor, em tuberculose. Não? Eu acho que nada. Na imprensa tá todo mundo comendo a bio, doutor. Eu acho que os nossos números justificam um pacto mesmo. Né? Eu acho que nós precisamos estabelecer um movimento claro de toda a sociedade. E esses números divulgados irão sensibilizar cada vez mais pessoas para que isso tome uma forma que deve tomar. Não é isso, doutor Marcelo? Não tenho dúvida disso. Doutor Marcelo,
Cardoso Fontes, só me diga, nesse hospital, o que está acontecendo? Ele está fechado? Qual é a história? O Cardoso Fontes é uma policlínica, né? É uma policlínica, sim. Não tem internação. Eu sei que eles estavam com grande dificuldade estrutural mesmo. Sim. E que está em reforma para restabelecer. Estão reformando. Essa informação que eu tenho saiu até na mídia. De que está sendo reformado. Muito bom. Para restabelecer os serviços. serviços. Mais uma notícia positiva, né? Sim. Em relação a essa doença. O Cardoso Fontes, a policlínica sendo reformada. Sem sombra de dúvida. Porque deverá ser entregue, modernizada, para beneficiar muito mais gente e apoiar em todos esses ataques que estão sendo feitos pela Fundação de Medicina Tropical em relação a esse mal, não é isso? E a gente tem ainda a perspectiva, né, teve um concurso agora da Secretaria Municipal de Saúde e vai ocorrer um reforço certamente dessas ações. Então, eu diria que nos últimos 15, 20 anos, a gente está num melhor momento, no sentido... Dos 15, 20 anos, este é o melhor momento. Melhor momento. É a primeira vez que aparece o estado do Amazonas numa pauta positiva em relação à tuberculose, que é justamente o estado que está mais utilizando o tratamento. Então, isso precisa servir de incentivo, de estímulo para que as coisas avancem cada vez mais. Eu sei que o senhor, para vir aqui, teve que se adequar, teve que adequar a sua agenda lá, porque esse povo está indo lá todo dia lhe ver, falar consigo. Então, eu quero lhe agradecer, em nome de todos nós que desenhamos o Portal do Holanda. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. A sua contribuição me comove, a sua expertise compartilhada da forma que o senhor fez aqui, com transparência, com sinceridade, é exemplar para o exercício do seu ofício de forma profissional, clara e que visa tão somente e primordialmente beneficiar a saúde pública, a saúde de tanta gente na cidade de Manaus. Muito obrigado, doutor Marcelo Cordeiro. E leve para sua sogra, para sua mulher, todo o meu carinho. E o senhor sabe o tanto que eu admiro e tenho envolvimento emocional com aquela família. Muito obrigado por ter vindo, doutor Marcelo. Humberto, eu que agradeço enormemente a oportunidade de falar sobre o tema. Dizer que essa doença, que é um problema de todos, né, e cada um precisa fazer a sua parte, mas a gente precisa ter muita informação para que as pessoas realmente se sensibilizem, e isso passa desde a sociedade como um todo, da população, mas gestores, políticos precisam estar informados para que possam ser engajados nisso. E eu sou privilegiado de ter tido gestores, ter gestores que incentivam muito isso, e a gente percebe essa mudança que a gente acredita que vai ter um grande impacto. Portanto, eu só agradeço a oportunidade. E eu não posso, então, deixar de mencionar que quem me sugeriu trazê-lo aqui, indicando como uma pessoa mais capacitada e preparada para falar sobre esse assunto, foi o próprio diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Dr. Marcos Guerra. Ele mesmo disse: Humberto, você precisa conversar com o Dr. Marcelo Cordeiro. Ele é uma pessoa. E vários dos seus amigos ficaram muito felizes, declararam isso através da internet, da sua vinda aqui, como uma pessoa muito capaz e um ser humano digno de muitos louvores. O doutor Aristóteles Alencar foi um que falou sobre isso, a doutora Mônica Bandeira de Mello, Gerson Mourão, todos eles se manifestaram, e outros a seu respeito. Parabéns, doutor, e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, por hoje é só. Eu tenho uma explicação a dar para todos vocês. Nós íamos iniciar amanhã o ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado e ao governo do Estado do Amazonas. As convenções estão aí acontecendo e nós esperamos até agora o resultado das convenções para começar a trazer esses candidatos aqui. Mas devido a um pequeno desvio no nosso trajeto, né, a gente não vai poder começar amanhã, mas a partir da semana que vem, fiquem certos que nós teremos aqui no Portal da Holanda, na Hora do H, a sequência, né, eleições gerais 2022, com toda certeza. E vamos trazer todos os candidatos ao Senado e também todos os candidatos ao governo do Estado.
Podem ficar certos disso. Um abraço para todos.